a Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal recomendou a todos os ministros do presidente Bolsonaro que apaguem, isso mesmo, apaguem os posts das redes sociais, institucionais ou pessoais que eles apareçam inaugurando obras. A informação está no site antagonista e que conta também que a ordem partiu da Casa Civil, que com receio de que postagens sobre inaugurações possam ser configuradas como crime eleitoral ou abuso de poder político. Aí, nesse ano, o ministro Ciro Nogueira, orientado por advogados, também sugeriu ao presidente Bolsonaro que ele não realize mais as famosas motociatas, para que ele não seja acusado de estar infringindo a lei eleitoral. E aí, eu vou começar com você aqui, Rafael. Afinal de contas, pode ter gente que acuse ministros e também o presidente de propaganda antecipada, de abuso de poder econômico, de crime eleitoral, dessas coisas todas, por conta dessas situações, inclusive em plataformas aí de rede social? Eu acho que já estão acusando, né? Mas isso precisa ser orientado, né? Ter uma orientação melhor, assim como está sendo feito para o presidente da República, assim como seus ministros, né? Porque se a gente pegar a Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, no artigo 77 diz o seguinte: é proibida qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. Então, 3 meses antes, o presidente não pode, né, por exemplo, estar lá para inaugurar a obra. Mas antes disso, ele pode fazer, né? Tanto é que ele é o chefe da administração, então ele pode fazer, assim como prefeito e governador. Agora, a questão mesmo sobre o poder, o abuso de poder econômico, eu acho que isso talvez possa se enquadrar, sim, principalmente na questão da motociata, que eu sou extremamente contra, né, o presidente em realizá-la. Então, por essa questão. E isso pode ser, inclusive, quesito aí para acontecer qualquer tipo de cancelamento de registro ou, quem sabe, ser processado e para tentar invalidar qualquer tipo de votação. Então, eu acho que isso, infelizmente, pode acontecer sim, Paulo. Professor Jorge. O Kim tem razão. É permitido, né? Enquanto não está especificamente no período oficial de propaganda eleitoral. Então, viagens, inaugurações, fotos, vídeos nos perfis das redes sociais, isso aí é correto. Agora, quanto à questão da motociata, de fato, o PT denunciou Bolsonaro por campanha antecipada e abuso de poder econômico, né? E aí, claro, o partido já pediu essa investigação sobre campanha eleitoral antecipada. É uma situação que vai marcar estas eleições. Há que se manter dentro das 4 linhas, onde Bolsonaro tem uma grande dificuldade. Pamela Bussolini. Paulo, eu não consegui entender, sinceramente, o porquê dessa orientação. Como o Kim falou, né, sobre os 3 meses que precedem, né, a gente está longe disso. E as motociatas, né, por mais que houve denúncia, vai haver investigação, não, qual que é o abuso de poder econômico? Cada um vai ali com a sua moto, abastece, geralmente não, acho que todas, né, a organização passa de pessoas, né, de apoiadores ali na região que se unem para fazer essa motociata e acabam convidando, né, pedindo a participação do presidente. Então, esse gasto de dinheiro público é com a segurança dele? No entanto, a gente, né, tem esse gasto sempre que há uma inauguração, sempre que há um deslocamento. Então, eu sinceramente acho que essa investigação sobre um abuso de poder econômico na situação das motocicletas vai acabar em nada, né? Porque cada um vai ali, como eles, né, gostam muito de dizer, de graça, né? E cada um financia ali o seu combustível, sua moto, enfim. Então, eu sinceramente acho que uma regra tem que valer para todos, né? Se o Bolsonaro não pode fazer inaugurações, não pode se deslocar, não pode estar junto com o povo, os outros também então não vão poder, né? A gente viu o Moro, quando entrou ali para o Podemos, fez uma grande festa, uma grande estrutura, parece que teve um jantar e tudo mais. E essas coisas também, à vista da justiça eleitoral, costumam ser analisadas de perto. Então, acho que todos têm que passar por um crivo aí de justiça, né? Porque senão fica muito tênue, né, essa linha entre o que pode e o que não pode. Estão dizendo por aí que o Lula não sai para caminhar nas ruas
justamente para não caracterizar a campanha eleitoral antecipada. Não sai porque é complicado ele caminhar na rua, né? Vamos combinar. Por mais que ele tenha apoio político aí, né? Pode ter, acredito que tenha crescido mesmo nas pesquisas que aparece, mas ele não tem a maioria da população e muita gente tem ojeriza ao Lula devido aos acontecimentos do nosso país. Então acredito que ele vai sofrer bastante caso ele vá às ruas. Mas eu queria falar sobre esse fato, né? Todo cuidado é pouco quando se fala na Justiça Eleitoral e nas últimas decisões que a Justiça Eleitoral tomou. Como, por exemplo, a cassação do mandato do deputado Francisquini e a retirada dos votos da legenda do PSL no estado do Paraná. Isso abriu um precedente muito negativo. Então, todo cuidado é pouco. O fato é que a classe política, uma parte dela não quer Bolsonaro na disputa, o STF é frequentemente atacado e tem confrontos diretos com o presidente pelo seu lado político que os ministros do STF acabam tomando, né? E pelas decisões políticas também do presidente. Então ele tem que se cuidar sim, porque senão abre um precedente, numa tentativa de prejudicá-lo, acabam aí possibilitando a cassação da chapa. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o Bolsonaro ele tem que disputar, professor. Ele tem que disputar, sabe por quê? Tem que dizer para ele, não para mim. Não, mas eu tô te convidando ao debate. Ele tem que disputar, professor, porque se houver a vitória ou a derrota nas urnas, isso vai mostrar a sintonia do povo brasileiro com as pesquisas, se elas realmente funcionam, com as decisões da população, se o governo dele é satisfatório, e todos os candidatos estão fazendo campanha. O Moro vai vir fazer um lançamento de um livro aqui, campanha, vai vir dar entrevista em um veículo de comunicação aqui na cidade, vai buscar aparecer, criar fatos políticos. Eu trouxe um livro para ele. Tudo isso é campanha. Então, tudo isso é campanha, professor. Assim como o Lula vai lá visitar o Macron com o nosso dinheiro, vai visitar outros países com o nosso dinheiro, tá fazendo campanha. Tô querendo mostrar, olha, eu sou o cara que tem um apoio internacional. Então, tudo que os políticos fazem envolve diretamente decisões que envolvem, sim, os seus mandatos e as eleições. Vamos lá. Fernando Tupan, corre algum risco aí essas coisas de inaugurar obras? Isso é uma besteira do PT, Paulo Caetano. Onde já se viu como que ele está fazendo campanha antecipada? Em algum momento você viu ele pedindo voto, Paulo Caetano? Professor, ele não pediu voto, não tem campanha. Por acaso teve alguma petição convenção? E representação não teve do PT. convenção nenhuma. Ele é bem interessante, está muito bem tiver uma né? convenção, e foi ao procurador-geral ele vai ser candidato. Aras. Por enquanto ele não é candidato, o Lula não é candidato, o Sérgio Moro não é candidato. Existe candidato a presidente. As convenções vão começar na penúltima semana do mês de julho e vai entrar agosto. Aí nós vamos ter candidatos. Por enquanto, só temos pré-candidato. Eu não vi o Lula falando: vote em mim que eu vou ser candidato. Eu sou candidato, vote em mim, ou Bolsonaro, ou Sérgio Moro. Não existe campanha antecipada. Isso aí é lero-lero de dirigente partidário que sabe que vai perder na eleição de 2 de outubro. Aí fica criando factoides para ver se a população acredita na besteira que essa turma está falando. Essa turma comandada pela Gleisi Hoffmann, presidente nacional, e que tem muita gente aí, a Randolfo Rodrigues, aí, aquele senador lá do país do norte, um estado do norte, que a gente nem sabe quem é isso aí, que vive falando besteira. Pelo amor de Deus, chega disso. Agnaldo Vieira. A questão da motociata do presidente eu vejo como um grande apelo popular, assim, né? Nós está liberado, por exemplo, na época da campanha, o comício. Eu vejo a motociata como um grande comício, não como um showmício. Showmício está proibido, com artistas, com cantores, né? Então, ali não tem nenhum problema nisso. A gente vê, por exemplo, aqui no caso de Maringá, na época de eleições, o site da prefeitura é retirado do ar por conta, a pedido da Procuradoria, que entende que para se evitar qualquer problema. Eu acho um exagero, porque a cidade não para, né? Talvez você não possa ficar, eleições municipais, por exemplo, né, elogiando muito o prefeito. No caso, o prefeito Ulisses Maia fez isso. Isso pode caracterizar, sim, uma campanha eleitoral para determinado candidato, mas não tirar o site
do ar, né? A cidade parou por causa disso. Então, é um exagero às vezes. E, por exemplo, agora, no período que não é ainda eleitoral, de campanha, me admira a Casa Civil do governo federal fazer esse pedido aos seus agentes, né? É uma burrice total, é medo de perder a eleição ou de ter algum processo. Não há nenhum problema em citar o presidente em as suas ações, os seus agentes públicos em ações e inaugurações. É burrice. Rapidamente, Kim. Comício se faz em campanha, não pré-campanha, por isso que pode caracterizar propaganda antecipada. Agora, sobre a questão realmente aí... Você não pode pedir voto. Do que você falou, Paulo, sobre a Casa Civil ter dito, né, para os ministros nos seus perfis... institucionais, próprios, né? não, redes sociais. Institucionais ou pessoais. Espera aí, são duas informações aqui. A Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal recomendou, essa é uma situação, para que os ministros apaguem os posts das redes sociais institucionais e pessoais em que eles apareçam inaugurando obras. Essa é uma coisa. Nos perfis? Nos perfis. E a outra é que o ministro Ciro Nogueira, que é Casa Civil, sugeriu ao Jair Bolsonaro, ao presidente, que ele não realize mais motociatas. São duas coisas, porque elas podem caracterizar. Publicações institucionais em perfis próprios dos ministros, é isso? Redes sociais não, por institucionais. Exemplo, do Ministério da Saúde. Nos dois. Nos dois. Eu acho que isso é válido, porque, veja, você, sendo ministro, você colocar publicações institucionais nos seus perfis, isso vai ter que ser regulamentado, inclusive pelo TSE, se já não é. Regulamentar a mídia? Nada natural. Não a mídia. Ah, bom. Não falei mídia, falei regulamentar nesse quesito de quem for candidato, verificar se foi publicado algo institucional. Nada mais natural. Porque se pode criar um perfil da instituição qualquer um pode compartilhar, qualquer um pode pegar um release de uma instituição, assim como a Prefeitura de Maringá, e compartilhar no seu perfil pessoal. O perfil pessoal não é institucional. E o ministro, mesmo ocupando um cargo público, cargo público, tendo o seu perfil, ele divulga o que ele bem entende. O perfil institucional é aquele que a pessoa procura para saber sobre a instituição. O perfil pessoal é para saber sobre a pessoa. Isso é muito bem dividido. Sim. Inclusive na questão eleitoral. O Código Eleitoral evoluiu tanto na questão das redes sociais que hoje ele é extremamente determinante para qualquer candidato e qualquer campanha. E se a regra vale para eleição municipal, ela vale também para eleição federal. Pâmela Bussolini. Paulo, eu continuo vendo com preocupação, porque eu acho que esses perfis, esses sites, igual o Agnaldo falou, servem, em primeiro lugar, para informar a população do que está acontecendo. Então, se o TSE partir para essa linha, né, eu acho que além de disseminar a informação, resumindo a ópera, mas eles estão fazendo isso com medo do TSE, porque já foi comentado isso, sim, é só o senhor pesquisar. Mas o medo é uma coisa que não pode haver. Deixa eu concluir, né? Pelo amor de Deus, eu deixo o senhor falar o programa inteiro. Então, resumindo a ópera, eles basicamente querem que as pessoas não falem do trabalho delas. E eu acho que é mérito delas também à frente de um ministério, o que foi feito de bom, e qualquer pessoa que trabalha num lugar e tem orgulho do seu trabalho, divulga, compartilha, enfim. Então, eu acho que punir esse tipo de coisa ou proibir é preocupante, porque deixa ainda a população sem informação.